Eu inicio com os irmãos lendo um texto que está na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Guarde bem isso. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você. A salvação é um presente de Deus para a humanidade. Existe dentro de cada ser humano, no mais profundo de todo ser humano, existe uma voz que clama por salvação. Quando a pessoa vai crescendo, vai deixando de ser uma criança e já vai tomando percepção do que é o mundo, da vida, das coisas da vida, essa voz começa já a soar e clamar dentro de cada ser humano. É um clamor por salvação. É uma necessidade de ser salvo, de ser ajudado, de ser acolhido por algo maior do que ela. Que durante muito tempo essa pessoa ou as pessoas não conseguem entender essa necessidade da alma, esse clamor do Espírito, de salvação, de acolhimento, por algo maior do que ela, e que ela não consegue expor em palavras o que seria este algo maior que ela precisa para se sentir acolhida, salva. Então existe uma voz dentro de todo ser humano que clama por salvação. Desde a pessoa mais simples, menos estudada, que às vezes não sabe nem sequer escrever o próprio nome, até a pessoa mais sábia entre os homens, todo ser humano tem uma voz dentro de si que clama por salvação, que clama por um acolhimento, que clama por algo maior do que si mesmo, e que lhe traga um conforto e um alívio para a alma. Essa voz interior que clama por salvação, ela inquieta a alma. Ela traz um turbilhão de sentimentos, de pensamentos confusos, e é aí que nós, humanos, como uma válvula de escape para tudo isso, sem saber direito o que fazer, nós criamos nossos próprios métodos para se religar à pessoa do divino, para que de alguma forma a nossa alma se anestesie com a sensação de ser acolhido por algo maior do que nós, algo superior, algo divino, e que de alguma forma, mesmo que temporariamente, a nossa alma se aquiete, e essa voz que clama por salvação dentro de nós não nos perturbe tanto, porque nós não sabemos como alcançar isso. Isso acontece em todas as religiões, isso acontece em todas as épocas, desde que o ser humano é humano, desde a queda de Adão e Eva. O homem busca formas de se religar à pessoa do divino, criando os seus métodos e sistemas. Isso sempre existiu e vai continuar existindo. Eu quero afirmar aos irmãos, sem medo de errar, que nenhum método e que nenhum sistema que possa ser apresentado a você como um método ou um sistema de se religar ao divino, nenhum desses métodos ou sistemas é confiável. Nenhum.
Eu afirmo sem medo de errar. Nenhum método ou sistema que lhe apresentem como método ou sistema de se religar ao divino, nenhum é confiável, senão somente o Senhor Deus, senão somente uma relação com o próprio Deus, sem nenhum acessório, sem nenhum atalho, sem qualquer intermediário. Isto sim é confiável. Só é confiável a relação com o próprio Deus. Só é confiável uma relação com Deus sem nenhum acessório, sem nenhum atalho, sem nenhum intermediário. Uma relação pessoal com Deus. Isso é confiável. Isso é confiável. Aí vem o pontinho de interrogação na nossa mente. Se relacionar com o próprio Deus, se relacionar com o próprio Deus. Aí vem o ponto de interrogação. Como assim? Como assim? É mais simples do que você parece, do que você pensa. E essa também foi a pergunta dos discípulos a Jesus. Porque em João capítulo 14, do versículo 1 em diante, Jesus ele começa a dizer assim aos discípulos: não se turbe o vosso coração, discípulos. Não se turbe o coração de vocês. Credes em Deus e credes em mim também. Jesus falando. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Jesus dizendo: eu estou indo preparar lugar para cada um de vocês junto ao Pai. E quando eu for, eu vou preparar esse lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês vão estar junto comigo também. Mesmo vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Jesus dizendo isso aos discípulos. Aí Tomé toma a palavra, que é a pergunta: como assim se relacionar com o próprio Deus, sem métodos e sem sistemas? Tomé, ele falou assim: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Olha só já a ideia, né? Cadê o método, Jesus? Você está dizendo que vai nos buscar e vai nos levar, mas não falou o método, não falou o sistema, não falou como acontece, Jesus. Senhor, não sabemos para onde você vai, e nem como podemos saber o caminho. Aí Jesus diz uma frase que todo mundo conhece, ou já ouviu em algum momento. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui é Jesus dizendo o que eu disse com outras palavras. Tomé, não tem método e não tem sistema. É comigo que você vai se relacionar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A ideia ainda nos discípulos, depois de mais de 3 anos com Jesus, a ideia era de que Deus estava distante, porque essa é a percepção de todas as religiões, de que Deus está distante, de que Deus está longe, de que é quase que impossível alcançar o lugar onde Deus está. Só que agora Deus, Jesus disse: ninguém vem ao Pai, o Pai está em mim. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Deus não está longe, Deus não está distante, não é aquela figura inalcançável, não, discípulos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Pai está em mim, o Pai está em mim, eu estou aqui. Tomé não tem caminho, não tem método, não tem sistema, tem eu. Tem eu, Jesus. Tem eu, Jesus. Não tem método, não tem sistema. Sai dessa, Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Jesus continua dizendo: se vocês conhecessem a mim, se vocês conhecerem a mim, vocês também conhecem o meu Pai. E desde agora, vocês estão conhecendo e estão vendo o Pai. Olha Jesus falando para Tomé: desde agora, vocês estão conhecendo e vendo o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí o outro discípulo, Filipe, ele toma a palavra ali. Olha só, como o tempo não quer dizer nada. 3 anos, mais de 3 anos com Jesus, vivendo com Jesus. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso vai nos bastar. Mostra-nos o Pai, Senhor, que isso nos basta. Dentro de nós existe um clamor por salvação, que inquieta a alma, que traz um turbilhão de pensamentos, que traz a confusão de sentimentos, aquela coisa, aquela agonia. Olha o que ele disse: mostra-nos o Pai. É o que as religiões, de modo geral, fazem. Mostram alguma coisa para o seu público, para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam aliviadas, se sintam bem de alguma forma. Mostra alguma coisa. Todas as religiões fazem isso, inclusive alguns movimentos evangélicos. Aí, você sabe, só ligar a televisão, em qualquer canal gospel, entre aspas, nem sei o que é isso, gospel, né? Você vai ver, estão mostrando alguma coisa. Chega final de ano, aí a palhaçada é completa, né? 12 dias para 12 meses de vitória em 2021. É a mesma coisa que o Felipe está dizendo: mostra-nos alguma coisa, mostra-nos alguma coisa que nos basta. Olha só, irmãos, mostra-nos alguma coisa, qualquer coisa que você me mostrar, Jesus, basta para nós. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, o Pai está aqui, se não for por mim. E Felipe está dizendo: mostra-nos alguma coisa que nos basta, nos dá um sistema, nos dá um método, Jesus, que nos basta. Aí Jesus fala assim: eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não me conhecem ainda, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como você diz, Felipe, mostra-nos o Pai. Não credes tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim, e que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus fala: Felipe, vocês já estão 3 anos e pouquinho comigo, e você está querendo que eu mostre o Pai para vocês?
Eu já ressuscitei morto, já multipliquei os pães e peixes, já expulsei os demônios, já fiz moeda aparecer na boca do peixe, ressuscitei os mortos, andei sobre as águas, fiz a tempestade se acalmar. Felipe, Tomé, discípulos, vocês ainda estão pedindo para eu mostrar alguma coisa para que seja um basta para vocês? Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ao menos creia em mim por causa das mesmas obras que eu faço, que são as obras do Pai. Então existe dentro de cada ser humano uma voz que clama por salvação. Desde o mais simples, a pessoa menos estudada, até o mais sábio entre os homens. E essa voz faz com que a pessoa por si mesmo crie os seus métodos, seus sistemas, para se religar a Deus, de alguma forma ter a sua alma aquietada, mesmo que temporariamente. Na própria Bíblia, existem diversos exemplos disso. O primeiro, eu acredito que seja a questão de Caim e Abel, que vão oferecer algo a Deus. Cada um criou um sistema, né? Dentro de si estava uma ideia, vou fazer isso ou aquilo para tentar agradar a Deus. Já criou ali um sistema. Um pouquinho mais para frente você vê a criação da Torre de Babel. Vamos construir uma torre cujo topo toque os céus. Vou chegar lá no céu construindo essa torre de algum jeito. Mais um sistema e um método. E isso vai se repetindo na Bíblia de várias formas. Mas uma forma que eu quero compartilhar com você foi o que aconteceu no deserto, depois de Deus libertar o povo da terra do Egito. Eles caminharam 40 anos no deserto, mas bem no comecinho da caminhada, Moisés, ele se ausenta do povo, porque Moisés ali é o profeta de Deus. Então Moisés, ele se ausenta do povo e sobe no Monte Horebe, na região do Sinai. E ele fica 40 dias lá. 40 dias ele fica lá. E foi a ocasião que ele traz as tábuas dos 10 mandamentos. Mas passados 40 dias, Moisés sumiu. Pá. Cadê Moisés que não volta? 40 dias. Ou morreu de fome, ou morreu de sede, ou um bicho pegou ele lá no meio da montanha, uma cobra picou ele, ele morreu lá em cima, e começou esse zum, zum, zum no meio do povo, no meio dos hebreus, lá embaixo, no acampamento, na beira lá do Monte Horebe. E começa esse zum, 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 esse zum, 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 e aí eles vão até quem? E quando eu falo eles, parece que é pouca gente, né? Mas saiu do Egito a estimativa de mais de 2 milhões de pessoas. Então, era essa turminha aí de mais de 2 milhões de pessoas que Moisés tirou do Egito. 2 milhões para mais. Então tem 2 milhões de pessoas dizendo: cadê Moisés? Sumiu, desapareceu. Quem vai nos guiar? Quem vai nos conduzir? E chega esse povo até Arão. E olha só, Arão é só um. 2 milhões contra 1. Chega até Arão e fala: Arão, faze-nos deuses, para que vão adiante de nós, para que vá adiante de nós, na nossa frente, como Moisés. Porque Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, faz 40 dias que sumiu e a gente não sabe o que aconteceu com ele. Olha o que o povo pediu: faze-nos deuses que vão ou que vá
adiante de nós. Arão cedeu à pressão do povo. Porque imagina, 2 milhões no seu cangote, na sua orelha. É muita pressão. Arão não resistiu. Arão fala, então pega todo o ouro que vocês têm aí, brinco, pulseira, todos os objetos de ouro e traz até a mim. E trouxeram vários e mais muitos objetos de ouro até Arão. E Arão trabalhou e confeccionou com aquele ouro um bezerro de ouro. E olha a fala do povo, não foi Arão, mas olha a fala do povo. Deixa eu só achar o versículo. Cadê? Êxodo capítulo 32, versículo 4. Olha o povo dizendo: então disseram, o povo disse: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se a comer e a beber e depois se levantou a folgar-se. Olha só, Arão fez o bezerro de ouro. O povo, quando viu o bezerro de ouro pronto, o povo proclamou, declarou: esse aí é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Arão cedeu à pressão, disse: então amanhã nós vamos madrugar, vai ser festa ao Senhor, vamos sacrificar, vamos fazer tudo o que tinha que fazer para adorar este Deus. Olha aí, a alma do ser humano, essa voz interior clamando por salvação, essa necessidade, o povo já tendo experimentado a boa vontade de Deus, o livramento de Deus que foi sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, sair a água da rocha, vir codorna para o povo comer carne, vir maná todo dia para o povo comer de manhã. Mesmo assim, a coluna de fogo guiando o povo à noite, a nuvem guiando o povo durante o dia. Mesmo assim, essa voz interior inquietou tanto o povo que não aguentaram a ausência de Moisés, 40 dias, não foi muito, e fizeram o bezerro de ouro. E proclamaram aquele bezerro como o Deus deles e festejaram em torno daquele bezerro. Criaram o seu método. Festejaram ali, tiveram um alívio para essa voz interior que clama por salvação. Ainda que foi um alívio temporário, mas fizeram algo ali. Com isso eles anestesiaram a ideia de se religar ao divino, aquietar a alma que clamava por salvação, mesmo que por um método ou sistema falho que foi o bezerro de ouro. Isso aconteceu há muito tempo, né? Mas continua acontecendo em todas as épocas, em todos os povos. As pessoas hoje estão fazendo um monte de coisa para ser salva por Deus. As pessoas estão fazendo um monte de coisa para ser salva por Deus, dentro daquilo que elas entendem ser Deus, dentro de que cada um indivíduo, dentro da percepção de cada pessoa, ela está fazendo alguma coisa para ser salva por Deus. Vou dar um exemplo simples. Eu trabalho
no local que eu trabalho, é bem numa encruzilhada, né? E não tem um dia que eu chego lá que não tem uma coisa lá naquela encruzilhada. Ou é um ovo, ou é um frango, é uma farofa, é um vinho, é uma champanhe, é uma vela. Não tem um dia, irmãos. Eu sou taxista, então meu ponto fica bem na encruzilhada. E teve um dia que eu cheguei lá, acho que eu até comentei com alguns irmãos aqui que é taxista também. Eu cheguei lá, mas tinha uma macumba, irmãos, bem no local que a gente senta, no banquinho do ponto lá, bem lá. Aí chegou os outros colegas, né? E estavam lá reclamando, né? Pô, vai fazer isso bem aqui, né? Onde a gente senta, que mancada, né? Tal. Eu não pensei duas vezes. Catei uma pá lá que tem desse tamanho e varri tudo para dentro da pá e joguei no lixo. Eu que ficar lá atrapalhando eu sentar. Para que aquilo lá estava sendo feito, não sei. Só sei que alguém ficou nervoso comigo. Não sei quem, né? Mas você vê, as pessoas estão fazendo, dentro daquilo que elas entendem ser Deus, dentro das suas próprias, dentro das suas próprias concepções do que é Deus, as pessoas estão fazendo alguma coisa para ser salva por Deus. Estão fazendo alguma coisa. Dentro do movimento evangélico, isso também acontece. Você vai em alguns movimentos, né? Quer prosperar? Então você tem que dar o seu carro, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Você quer ouvir Deus? Você quer que Deus te ouça? Né? Você quer que a sua oração chegue até Deus ali com aquela intensidade? Então sobe um monte mais alto e fica lá orando em cima do monte. E assim vai, irmãos. Vai criando métodos e sistemas para que a pessoa se sinta salva, acolhida, para que aquela coisa da alma, de que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo por Deus, e quando eu faço essa coisa, minha alma parece que dá aquela aliviada. É igual o que eu vou falar, eu também já senti isso e é normal. É besta que eu vou falar agora, é um negócio besta. Mas para você ver como a gente sempre procura alguma válvula de escape para nossa alma se aliviar dessa inquietação, desse clamor por salvação. Eu vou falar e depois eu tento me explicar. Porque é comum o que eu vou falar. Você vem para a igreja, né? No domingo. Aí acabou o culto, né? Você vai para casa. E você fala assim: nossa, que sensação de dever cumprido. Não é, irmãos? Estou bem. Cumpri. Não é assim? Eu me sinto assim. Estou falando alguma besteira, Glauber? Todo mundo. Mas isso aí é um reflexo desse clamor que a nossa alma tem por salvação. Não estou dizendo que é errado você falar isso, mas eu só estou dizendo as pequenas válvulas de escape que nós vamos criando para que a nossa alma se aquiete através de um método ou de um sistema. Irmãos, eu afirmo para vocês, preste bem atenção, sem medo nenhum, eu afirmo para vocês, se vocês querem fazer algo para Deus, a fim de alcançar uma bênção, ou qualquer favor divino, tudo que vocês fizerem, não será suficiente. Sempre vai estar faltando algo. Porque em mim ou em nós não há nada suficiente o bastante
perante a grandeza daquele que tudo criou. Eu afirmo sem medo nenhum, se você está querendo fazer alguma coisa para atrair Deus, tem um movimento que sempre fala assim, um movimento evangélico, que sempre fala assim: vamos atrair Deus para a terra. Aí eles fazem lá, né? Eu falo a simpatia evangélica, né? Para atrair Deus na terra. E Jesus está dizendo: o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vê o Pai vê a mim. Deus não está lá no céu, Deus está aqui, ó, dentro de você, por intermédio de Jesus, o Espírito Santo. Ele não está longe, inalcançável, e eu vou fazer as minhas macaquices aqui, para Deus falar: nossa, aquele povo está fazendo isso, eu vou lá. Não, irmãos, não, credes em Deus, credes também em mim, Jesus disse. Não se turbe o seu coração com métodos e sistemas. O Espírito de Deus que habita em você é a garantia da presença de Deus, de que Ele não está longe. Ele é Deus Emanuel, que conosco está. Aleluias. Não há nada que você faça que seja suficiente o bastante perante a grandeza de Deus. Porque, irmãos, o que eu posso oferecer para Deus, sendo que foi Ele que criou todas as coisas? Ele criou tudo. Se eu vim com um balde de ouro aqui, falar: Deus, toma esse ouro, foi Ele que criou. Se eu vim para Deus aqui oferecer: olha, toma isso aqui, ó, é para Deus. Ele criou todas as coisas. O que eu posso oferecer para Deus? Sendo que Ele é dono de tudo. A vida fala por si mesmo. A gente só está aqui de passagem. Só de passagem. A própria vida fala por si mesmo. Estamos aqui de passagem. O que eu posso oferecer para Deus? Não tem nada. Porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Então, o que eu posso oferecer para Deus? Nada. Então eu volto a essa afirmação aqui, ó, que Paulo fala aos irmãos de Éfeso: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você. É dom, ou é presente de Deus. Eu volto aqui. Isso não vem de vós. A salvação não vem de nós, é presente de Deus para a humanidade. Como a gente está acostumado em receber métodos ou sistemas para fazer algo para Deus, porque eu nasci assim, dentro desse ambiente. Sem brincadeira, irmãos. Se você ver a foto de quando eu casei, não é esse cara aqui. Por quê? Porque hoje eu estou com 80 quilos. Naquela época eu acho que pesavam 60. Era uma vareta. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu sempre estava querendo fazer algo para Deus e eu era bem radical na coisa. Então, às vezes eu ficava uma semana, às vezes até passava mal, mas eu ficava uma semana só com pão e água, jejuando. Porque eu queria tocar Deus. Então vou jejuar. E jejuava, era jovem, tinha lá meus 15, 16 anos, não tinha preocupação nenhuma, né? Não trabalhava ainda.
Então eu me joguei com tudo, de cabeça, na piscina sem água. Mas fui. Porque era um método, era um sistema que eu fui ali envolvido. Deus me ouvia? Eu acho que sim, pela minha sinceridade. Mas Ele falava, quando que esse menino vai, dar uma despertada? Porque não precisa de tudo isso. Não precisa. Não é bem assim. Deus, eu acho que pensava dessa forma. Mas vamos ver, vai, Jonathan. Uma hora você aprende. Então, dentro desse sistema, ou esse método que a gente é meio que criado, agora vem essa pergunta. Se não tem nada que eu faço que é suficiente, e não adianta eu ficar fazendo, querer fazer algo para Deus, então vem a pergunta: por que eu devo fazer a vontade de Deus? Porque se não vem de mim, se é um presente de Deus, se todo o método ou sistema é falho e insuficiente, então vem a pergunta: por que eu devo fazer a vontade de Deus? E a resposta é simples: porque eu amo a Deus, portanto eu guardo os seus mandamentos. Simples. Porque eu amo a Deus, então eu vou guardar os seus mandamentos. Preste atenção. O amor a Deus é a força que deve nos mover para a prática do bem. O amor a Deus é o que deve nos mover para a prática do bem, ou para a prática das boas obras. O amor a Deus é o que nos deve mover para o bem em si. É o amor a Deus. O amor a Deus é a força que nos deve mover o nosso ser para amar o próximo. Porque eu amo a Deus, isso me move, isso me constrange, isso me impulsiona a amar o meu próximo, ou a amar uns aos outros. Porque eu devo fazer a vontade de Deus, sendo que tudo o que eu fizer, ou todo o método ou sistema que eu possa adotar é insuficiente, não vale nada. Então por que eu faço a vontade de Deus? Porque eu amo a Deus, porque o amor é a força que me move para o bem, e porque o amor é a força que me move para amar o meu próximo. Por causa disso. Jesus falou isso, só que em outras palavras. Em João capítulo 14, versículo 23, versículo 24. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. As pessoas estão buscando alcançar Deus, e Deus está falando: se você me ama e guarda os meus mandamentos, eu não estou em nenhum outro lugar senão dentro de você. As pessoas estão fazendo um monte de coisa para alcançar Deus, monte de coisa. Aí Jesus vem e fala: se alguém me ama, guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Deus não está em nenhum outro lugar senão dentro de você.
João capítulo 15, ele continua dizendo assim, 15, 12, 14 ao 14. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É o que Jesus falou, que eu disse para você, só que com outras palavras. O amor é a força que nos move para o bem. O amor é a força que nos move a amar o nosso próximo, ou amar uns aos outros. Quem ama, guarda as palavras de Deus. E Deus não está em nenhum outro lugar senão dentro de você. Você não precisa buscar Deus em nenhum lugar. Ele está dentro de você. Dentro de você. Estou terminando, irmãos. Só vai chegar, como me parece, né, que nós estamos falando bastante ou dando bastante ênfase para os últimos dias, porque nós estamos nos últimos dias, né? Os sinais mostram isso, que nós estamos caminhando para o final. Não sabemos nem o dia e nem a hora, Deus sabe, mas nós estamos caminhando para o final. Então só vai chegar no final da caminhada da fé se realmente você amar a Deus, só. Se realmente você amar a Deus, você vai conseguir chegar no final. Por quê? Vou repetir. Porque Deus é a força que nos move para o bem. O amor é a força que nos move para o bem. O amor a Deus é a força que nos move para o bem. E o amor é a força que nos move para amar uns aos outros. Só vai chegar no final da caminhada da fé, se realmente nós amarmos a Deus. Só isso. Porque, vou frisar de novo, não tem nada que eu faça para que eu possa me salvar, nem você, ninguém. Porque a salvação não vem de mim, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, quando eu sou salvo por Deus, eu tenho essa consciência de amar e guardar os mandamentos de Deus. O Evangelho, irmãos, não é um sistema e não é um método, mas é uma consciência que nós vamos processando e adquirindo, que nos impulsiona a ser parecidos com Jesus, a viver como Ele viveu e amar como Ele amou. O Evangelho não é um sistema, não é um método, é uma consciência que nós vamos adquirindo. É a mente de Cristo que Paulo fala nas suas cartas. Isso não vem de vós, a salvação não vem de vós, é dom de Deus, é por intermédio da graça que vem pela fé, a fé. Vou repetir esse versículo aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se Deus quiser e Ele quer, nós vamos chegar no final da caminhada. A glória que está por vir, ou reservada para nós,
é muito maior do que esses perrengues que nós estamos passando aqui, irmãos. Amém? Não vem de nós, é dele, vem dele. E se você ama e guarda os mandamentos de Deus, não tem nenhum outro lugar que Deus possa estar, a não ser dentro de você. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus?